Bom, pessoal, vamos voltar aqui onde a gente tinha parado. Depois que a gente passou pelo modelo unicausal da doença, a gente passa para o modelo da teoria da multicausalidade. A gente tem vários modelos desse. A gente tem a balança de Gordon, a medicina integral, o modelo ecológico, mas o que a gente vai ver hoje, e é um dos que mais tem importância, é o modelo do Livell e do Clark, ok? Esse modelo foi uma tentativa mais conhecida e abrangente de construir um modelo de organização da intervenção humana sobre o processo saúde e doença, que foi feito por Livell e Clark por volta da década de 70, meados da década de 70, que se ancora em 4 princípios: promoção, prevenção, cura e reabilitação. Como assim, professor? Bom, primeiramente, esse modelo da multicausalidade, do Livell e Clark, os autores eles não chamavam de modelo da multicausalidade, eles chamavam de modelo da história natural da doença, mas é incluso na teoria da multicausalidade. É como se eles chamassem de um nome mais específico a teoria deles, mas a gente pode chamar de teoria da multicausalidade. Por quê? Porque eles primeiro compreendem 2 períodos sequenciais de evolução natural da doença. Quais são? O período de pré-patogênese e o período de patogênese. O que é isso, professor? Período de pré-patogênese, existem o quê? Condições para o aparecimento da doença, ou seja, a pessoa vive num ambiente sem saneamento básico, então ela tem tendência a ter, por exemplo, leptospirose ou diarreia, né? Infecções diarreicas. Ou então, vamos supor que existe um histórico familiar de que há problemas cardíacos na família, né? Cardiopatas, pessoas com problemas no coração, do sistema circulatório. E se muitos parentes possuem essa característica, há o quê? Há uma tendência, há uma condição para que essa pessoa também venha a desenvolver problemas cardíacos no futuro. Não quer dizer que a pessoa vai obrigatoriamente desenvolver, mas existe uma possibilidade de que essa pessoa venha a desenvolver. Se existe o histórico na família de diabetes, de doença cardíaca, de câncer. Algumas famílias, por exemplo, têm um histórico de mulheres que tiveram câncer de mama. Então, por isso que a gente recomenda que pessoas que têm, mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, que sempre façam acompanhamento, que façam uma mamografia, por mais horrível que seja aquele exame, que fiquem sempre fazendo o autoexame na procura de alguma coisa. Por quê? Porque se há uma tendência na família, é maior a sua chance de desenvolver esse tipo de problema. Não quer dizer naturalmente que você vai ter, não quer dizer obrigatoriamente que você vai ter um câncer de mama, mas é mais provável do que numa família que não tem esse histórico. Mas também, se a pessoa fumar, se a pessoa beber bastante, o que é que está acontecendo? Ela tem um ambiente de práticas, onde ela vive, o que é que ela faz ou deixa de fazer, que favorece o surgimento de algumas doenças. Então, esse é o período de pré-patogênese. A doença não existe ainda, mas existem condições dela se manifestar. Já no período de patogênese, a gente tem o quê? A gente já tem a doença já se instaurou, já tem sintomas. Então, qual é o papel do profissional de saúde nesse sentido? Evitar ou retardar o progresso do curso da doença. Então, se for perguntado o que é o período pré-patogênese, é quando não existe a doença, mas existem as condições para ela aparecer. E na patogênese é quando já existe a doença no indivíduo. Ok, pessoal? Então, temos os 3 períodos, só para revisar aqui. A gente tem pré-patogênese e tem patogênese. Na patogênese, a gente tem 3 períodos dentro só desse item. Só da patogênese, a gente tem 3 itens dentro dela. A gente tem a doença precoce, o estágio avançado da doença e o período final da doença. Até aí tudo bem claro, né? Quando a pessoa está doente, a gente tem o início da doença, o meio e o fim. Nada muito problemático até então. Então, como é que a gente vai agir no período pré-patogênico e patogênico da doença, né? A gente tem, segundo os autores, 3 níveis de intervenção de como prevenir, tratar ou recuperar essas pessoas. A gente tem a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Na prevenção primária, a gente tem medidas de saúde que evitem o aparecimento da doença. Por exemplo,
cuidado com a higiene corporal, práticas de atividade física, fluoretação da água, saneamento básico, imunização das crianças através de vacina. Todas essas medidas são o quê? São medidas de prevenção ou de promoção da saúde, que servem o quê? Para evitar o aparecimento da doença. A gente não quer que a doença apareça, então no período pré-patogênico a gente entra nesse sentido aqui. Na prevenção secundária, a gente tem o quê? A gente tem um diagnóstico precoce das doenças para impedir complicações ou mortalidades. Nesse caso, por exemplo, a doença já está presente, muitas vezes de forma assintomática. Vamos supor que uma pessoa foi num posto de saúde, numa clínica, estava se sentindo meio estranho, ou então nem estava se sentindo estranho, foi só fazer um exame de rotina e os exames acusaram que a pessoa está com nível de colesterol alto, pressão arterial fora do normal. A gente percebe que ali existe uma propensão para hipertensão ou diabetes. Então, o que a gente faz então para poder, com esse diagnóstico precoce, poder evitar que esse problema venha realmente a se complicar? A gente, por exemplo, faz uma dieta para a pessoa, uma dieta para controle de hipertensão arterial, uma dieta com redução de consumo de açúcar, né? Uma redução da glicose no sangue da pessoa, que, olha, você está pré-diabético, se continuar assim você vai afundar na diabetes, isso aí vai ser uma porcaria, tu vai ter que ficar tomando insulina todo dia. Então é melhor tu adotar uma dieta melhor, fazer exercício físico. É a prevenção secundária. Na prevenção terciária, o que é que acontece? A doença já causou dano. A pessoa já chegou para você com a doença instaurada, ou então ela não seguiu os passos que você instruiu para que a doença não fosse agravada, e aí, infelizmente, chegou na fase mais, digamos assim, tensa da doença, porque ela já causou o problema. Então, qual é a função desse modelo então para lidar com esse problema? A gente tem que prevenir a incapacitação da pessoa, seja por ações voltadas para a recuperação física ou medidas de caráter psicossocial. Vamos supor que a pessoa teve um problema e que ela ficou, sei lá, sem um movimento de um lado do corpo. Qual a medida então para adotar isso? Porque não adianta mais, a pessoa já teve o AVC, já teve o acidente vascular cerebral, já teve o derrame, seja lá qual for o termo que vocês prefiram usar, e o dano já ocorreu, não tem mais como voltar atrás. Então, qual a medida que a gente tem que fazer aqui nessa prevenção terciária? É exatamente diminuir os danos. A pessoa ficou com a paralisia numa parte do corpo, então vamos fazer uma fisioterapia para que aquela pessoa volte a mexer aquele lado do corpo, ou se não voltar a mexer perfeitamente como voltava antes, que pelo menos tenha uma melhor qualidade de vida. Vamos fazer terapia, a pessoa passou por um trauma, a pessoa passou por uma doença séria e ela está curada, porém o estado mental dela está destruído. Uma terapia com psicólogo, um acompanhamento com psiquiatra, terapia ocupacional, atividade física, enfim, é também um tipo de prevenção terciária. Não entra nesse modelo aqui, mas alguns autores discutem hoje em dia se também não existiria uma prevenção quaternária, seria uma quarta etapa do tratamento, uma quarta etapa de... quase que não sai agora. Uma quarta etapa de intervenção, que seria em qual sentido? Para as pessoas com doenças terminais, a pessoa que está com câncer terminal, a pessoa que está com a cirrose avançada, a pessoa que... enfim, a pessoa que ela vai morrer, o diagnóstico dela está fechado e ela só tem um pouco tempo de vida, por aí vai. Então, qual é a atitude que se toma nesse período? Porque não tem como curar a doença, não tem como reabilitar. O que é que nos resta? Nos resta proporcionar qualidade de vida enquanto essa pessoa ficar próxima da gente. Seja pela administração de analgésicos para a pessoa não sentir dor, seja pela terapia com psicólogo para a pessoa fazer essa passagem da vida para a morte de uma forma, entre aspas, mais tranquila. Enfim, existe uma série de discussões a respeito de que será que não há um setor, uma prevenção quaternária para a gente poder causar um bem-estar, uma qualidade de vida maior para os pacientes em estado terminal? Porque, afinal de contas, por mais que essas pessoas estejam com o diagnóstico fechado e que venham a falecer, não quer dizer que essas pessoas não vão ter alguma vida até esse fatídico dia, porque, querendo ou não, morrer todos nós vamos, né? Mas essas pessoas mereceriam, sim, qualidade de vida. Então, para fazer uma espécie de um gráfico resumindo toda a história natural e prevenção das doenças do Livre e do Clark, tem esse gráfico aqui. Na prevenção primária, a gente tem promoção e proteção específica da saúde, que a gente promove vacinação, a gente promove dieta, higienização, para evitar que a doença apareça, certo? É nesse período aqui, ó. A gente tem a interação do sujeito com o ambiente e que dessa relação pode surgir a doença ou não. Até aqui essa pessoa está saudável.
Passou dessa linha aqui, acabou, o cara se contaminou, o cara teve alguma doença, o cara teve algum problema. E aqui entrariam, a partir daqui, ó, a partir daqui para lá, entraria a prevenção secundária e prevenção terciária. Período de latência, quando a doença não se manifesta ainda, depois quando ela começa a ter sinais e sintomas, quando a doença já causa defeito ou dano, ou quando a doença causa estado crônico, ou seja, ela não vai embora, ou quando ela gera o óbito, tá bom? Então aqui estariam definidos aqui, ó, promoção da saúde, proteção específica, aqui o diagnóstico precoce para impedir que a doença avance. Se a doença avançou, a gente tem que limitar o dano. Se a doença já causou dano, a gente tem que promover a reabilitação ou qualidade de vida, ok, pessoal? E aí, quais são os descaminhos da multicausalidade? Esse modelo se tornou hegemônico e permeia todos os conhecimentos das doenças nas populações até os dias atuais, mas ele também tem limites e críticas. Por quê? Porque ignora a categoria social do homem, da humanidade, satisfazendo-se com correlações biológicas e ecológicas. Basicamente, a crítica que fazem a esse modelo, embora ele já seja um avanço comparado com o modelo anterior, é de que ele é muito limitado, porque não leva em consideração a sociedade, as relações, a cultura, a rede de relações que as pessoas estão envoltas e que acabam se influenciando na saúde e na qualidade de vida. Ou seja, outra crítica era de que esse modelo do Livre e do Clark dá grande ênfase na avaliação quantitativa das variáveis do processo de saúde e doença, deixando de olhar para as questões qualitativas. Com o passar dos anos, as mudanças nas sociedades levaram à necessidade de uma ampliação do entendimento sobre a saúde. A saúde não poderia mais ser vista apenas como ausência de doença e doença não podia ser vista mais apenas como ausência de saúde. Então foi criado esse conceito aqui, ó. Segundo a OMS, em 1978, a saúde foi considerada como sendo o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. É um direito fundamental e que a consecução do mais alto nível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor da saúde. Vamos lá. Essa é uma concepção de saúde que é melhor do que aquela anterior, né? Por quê? Porque a anterior dizia que saúde é só não ter doença, mas aqui está dizendo que saúde é ter bem-estar, é ter uma mente saudável, é viver numa sociedade saudável, enfim. É um avanço, com certeza, mas ela também é problemática. Por quê? Por que ela tem limites? Porque ela é muito ampla. Percebem? Qual de vocês, hoje em dia, ou em algum momento, já teve em pleno, em completo bem-estar físico, mental ou social? Às vezes você pode estar bem fisicamente e mentalmente, mas socialmente você não está muito bem. Ou então você está bem fisicamente e socialmente, mas a sua cabeça não está muito bem. Percebem que é quase impossível todos nós estarmos em completo bem-estar social, físico, mental e socialmente? É meio complicado isso, né? Como é que eu vou estar bem em tudo, gente? Sempre tem alguma parte da minha vida que não está lá muito bem, que eu preciso melhorar, porque quando eu mexo nisso aqui, eu tiro daquilo lá, eu melhoro aqui, eu pioro ali. E esse jogo de equilíbrio vai sempre acontecendo, então é muito difícil a gente conseguir esse completo bem-estar físico, mental e social. Muito difícil da gente alcançar, então por isso que existem sim algumas críticas a esse modelo. De novo, é para vocês perceberem como o conceito de saúde e doença ele muda com o tempo, como ele se transforma e como que até hoje não existe um conceito fechado sobre isso. Em seguida, a gente tem, já depois da década de 80, o modelo de determinação social da doença, que a gente faz um modelo de epidemiologia social baseado nos trabalhos de Jamie Brain e Asa Cristina Laurel, que é o que? O paradigma alternativo da história social da doença. É necessário que a gente compreenda o modo de vida das pessoas para explicar certas doenças. As condições de vida e trabalho das pessoas influenciam em muito a situação de saúde. Não é só a relação delas com o ambiente, onde elas trabalham, como elas trabalham, quanto que elas recebem, o que é que elas comem com aquele salário, o que é que elas fazem com aquele dinheiro. Tudo isso influencia. Por quê? Porque a saúde e doença é um processo resultante de diferentes modos de vida das pessoas em sociedade. Por quê? Porque existem desigualdades sociais. As pessoas pobres não vão ter necessariamente as mesmas doenças das pessoas de classe média ou das pessoas de alta classe.
São problemas diferentes, classes diferentes, mundos diferentes, condições de vida diferentes. Então não é só a biologia que vai explicar isso, não é só o meio ambiente que vai explicar isso. É a relação de vários fatores, de inúmeras variáveis que também são subjetivas. Como é que aquela pessoa interpreta aquilo? Como é que o trabalho dela reflete no bem-estar psíquico dela? Será que ela tem algum problema mental que não ajuda a disseminar ou a piorar esse problema que ela já tem, esse problema biológico? Será que essa pessoa, por estar insatisfeita no trabalho, ela não acaba gerando sintomas no próprio corpo para dizer essa insatisfação que ela não diz a ninguém? Será que o que ela faz ou deixa de fazer, como que ela tem um relacionamento amoroso com o parceiro, com a parceira, como é que é a relação familiar dela, será que tudo isso não influencia no processo de saúde e de doença? E a gente diz, influencia sim, e influencia muito, ok, pessoal? Então, a gente, para tentar entender, a gente tem que usar esse modelinho aqui, ó. Esse é um modelo que a gente usa, alguns de vocês já viram, que é para tentar dar conta de todas as variáveis, ou da maioria delas que a gente tem. Em primeiro, no centro a gente tem o que então? A gente tem a idade, os sexos e os fatores hereditários, ou seja, são os fatores biológicos aqui no meio seus. É a sua idade, o seu sexo, os seus fatores hereditários, as doenças que tem na sua família, mutações, transições genéticas e por aí vai. Em segundo plano tem o que? Tem o estilo de vida dos indivíduos. O que isso quer dizer? Como é que eles vivem? Eles praticam exercício físico, eles têm uma boa dieta, por aí vai. Eles fumam. Em terceiro lugar, a gente tem uma rede social e comunitária. Quais são as relações que essa pessoa tem? Ela convive com quem? Ela pertence a algum grupo? Isso influencia ou não? Onde é que ela vive? E por último, a gente tem as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, que são o quê? O ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, o desempenho, água e esgoto, serviço de saúde, habitação, produção agrícola e de alimentos, educação. Tudo isso aqui, ó, influencia até o sujeito. Se a pessoa teve educação, acesso à educação ou não, o que é que ela come ou deixa de comer, de onde vem, os agrotóxicos na comida dela, ela come muita carne vermelha, come muita carne branca, que carne ela come? Ela come carne, ela é vegetariana? Ela tem casa própria, ela não tem? Onde é que ela vive? Ela vive num morro? Tem saneamento básico? Ela tem acesso à água potável? Ela trabalha num bom lugar? O trabalho que ela faz é exaustivo? Não é? Exige muito? Não exige? Tem condições para proteger ela, por exemplo, de lesões, de acidentes de trabalho? Ela trabalha com risco? Então percebam, o modelo de determinação social da doença, que é basicamente o que a gente veio ver hoje aqui nessa aula, é de levar em considerações, para poder compreender por que as pessoas adoecem ou estão saudáveis, os fatores sociais para além dos fatores biológicos. Não é que um influencia mais que o outro, mas a gente não pode só ficar tentando entender qual é a bactéria, qual é o vírus ou qual é o gene que está funcionando ou deixando de funcionar para que aquele problema aconteça. A gente tem que levar em conta tudo isso junto. Fatores sociais, fatores biológicos, estilo de vida, redes sociais comunitárias e por aí vai. Fatores culturais, políticos, econômicos e entre outros, ok, pessoal? As condições sociais, a posição de cada indivíduo na sociedade, as condições de habitação, as condições ambientais do domicílio, a existência de restrições no acesso à alimentação e a outros bens fundamentais para a vida, as atividades realizadas no trabalho e as condições oferecidas para esse trabalho são a base para o padrão sanitário da população e a base da própria saúde. Não adianta a gente ter remédio, não adianta a gente ter tratamento, não adianta a gente ter hospital, não adianta a gente ter um serviço público de saúde de qualidade se as pessoas não vivem com qualidade, porque as pessoas vão adoecer novamente. É a mãe que leva o filho no posto de saúde com diarreia, o médico receita um remédio, a criança para de ter diarreia e dá uma semana, 15 dias, a criança volta no posto com o mesmo problema. Por quê? Porque ela vive num ambiente sem saneamento básico, com água suja correndo por perto, tendo contato com as mesmas coisas que ela sempre teve e que ela vai ficar sempre adoecendo. Então, para que a gente possa compreender o processo de saúde e doença, não basta a gente compreender fatores biológicos, não basta a gente compreender fatores de estilo de vida, de meio ambiente. A gente tem que levar em conta esses fatores e
fatores sociais, políticos, econômicos que acabam influenciando sim na qualidade de vida das pessoas. Ok, pessoal? Espero que tenha sido claro, espero que vocês aproveitem e a gente vai sinalizar, só lembrando, a gente vai sinalizar para vocês os assuntos que serão cobrados na prova da segunda unidade, que é agora no começo do próximo mês, e a gente sinaliza o que é que vai ser cobrado na prova integrada também, tá bom? É isso, se cuidem, fiquem na paz e até logo.